Olá, seja bem-vindo a mais um de nossos tutoriais. Neste vídeo iremos demonstrar como a versão 6 do Arquiserve UDP oferece um suporte aprimorado ao envio de backups e arquivamento de dados em nuvens públicas, como Amazon, Microsoft, Fujitsu e outras. Esse envio de dados à nuvem é feito através de duas funcionalidades do Arquiserve UDP. A primeira delas se chama File Copying, que permite que, após o término do backup de imagem criado pelo Arquiserve UDP, tal imagem seja montada pelo servidor RPS e determinados dados de dentro dessa imagem sejam transferidos para um armazenamento de objetos em nuvem. Esses dados podem ser diretórios, arquivos ou mesmo bases de dados. A segunda função com suporte à nuvem se chama File Archive. Como o nome dá a entender, essa função permite fazer o arquivamento de dados pouco acessados, localizando arquivos com base em data do último acesso ou da última modificação, assim como extensão, tamanho e outros atributos, para que sejam identificados dados que não necessitam estar num storage composto por discos premium e mover esses dados para outro meio de armazenamento, incluindo o armazenamento em nuvem. Para utilizar essas funcionalidades, o console do Arquiserve UDP versão 6 permite que você adicione contas de nuvem utilizando a opção Cloud Accounts abaixo de Destinations. Para adicionar uma nova conta de nuvem, clique em Add a Cloud Account. Em Storage Name, você deve dar um nome apenas para identificar essa conta. Em seguida, você deve selecionar em Storage Service qual é o provedor de serviços que você irá utilizar. O Arquiserve UDP versão 6 suporta o S3 da Amazon, o Blob do Windows Azure, a nuvem da Fujitsu, nuvens baseadas na tecnologia Eucalyptus Walrus e nuvens compatíveis com o S3 da Amazon e com o Blob do Azure. Vamos verificar primeiro a configuração de um S3 da Amazon. O primeiro passo a definir é a região onde o bucket será criado. Em seguida, deve ser fornecido o Access Key ID e o Secret Access Key fornecidos pela Amazon. Caso seja utilizado um servidor proxy para comunicação com a internet, é possível configurá-lo clicando em Connect using a proxy server. Em seguida, deve ser determinado um nome para o bucket a ser criado no Amazon S3. Esse nome será, na verdade, um sufixo. Por padrão, o nome do bucket será Arquiserve, o nome do servidor e, em seguida, o nome que você estipular neste campo. No caso do S3, é possível também optar por usar um armazenamento de redundância reduzida para um custo mais baixo. Após configurar as opções, clique em OK. A conexão com a nuvem será testada e, caso tudo esteja de acordo, essa conta de nuvem será adicionada ao Arquiserve UDP. Vamos adicionar agora uma conta do Windows Azure. Repetindo o processo, clicando em Add a Cloud Account, especificando um nome para essa conta e selecionando como serviço o Windows Azure. No caso do Azure, é preciso informar o Account Name e o Secret Key. Essas informações são obtidas ao criar uma conta de armazenamento no Azure, onde o Account Name é o nome que você deu à sua conta e o Secret Key pode ser obtido clicando-se na opção Gerenciar chaves de acesso. Da mesma forma que no S3, deve ser determinado um nome para o container, que receberá um prefixo arcserve - o nome do servidor. Após inserir as informações, clique em OK para validá-las. Uma vez adicionadas as contas, basta configurar a tarefa de File Copy ou de File Archive através dos planos do UDP.
Você pode criar um novo plano através da opção Add a Plan ou modificar um plano existente clicando com o botão direito sobre ele e usando a opção Modify. Para configurar o File Copy, irei adicionar uma nova tarefa ao plano, clicando em Add a Task. Em tipo de tarefa, selecione a opção File Copy. A tarefa de File Copy copia os arquivos e diretórios selecionados para o destino em nuvem ou num compartilhamento de rede. O primeiro passo a configurar é quais backups serão copiados. É possível especificar backups específicos, como os diários, semanais e mensais, ou mesmo especificar que a cópia ocorrerá a cada X backups, podendo ser um intervalo entre 1 e 700. Para determinar quais dados serão copiados para a nuvem, clique em Add Source Path. Um ponto muito importante para se compreender essa funcionalidade é que este deverá ser um caminho do servidor original protegido por este plano. Ou seja, se você tem um servidor cujo nome é Server01 e dentro desse servidor você tem um diretório e:/data, onde estão os dados que você deseja copiar, você deve especificar aqui o caminho exatamente como ele é no servidor de origem. Após especificar o caminho, você pode adicionar um filtro, clicando em Add a Filter. O filtro pode ser com base no tipo de arquivo, no nome do arquivo e no nome da pasta. Os filtros baseados em tipo de arquivo permitem que você, por exemplo, selecione apenas arquivos do Office. Uma vez configurada essa opção, clique em OK. Se você desejar copiar mais de um diretório, você pode repetir o processo. Após definir os dados a serem copiados, clique em Destination. O destino pode ser um armazenamento em nuvem ou um compartilhamento de rede. Caso você opte pelo destino em nuvem, você deve selecionar o tipo de armazenamento de destino entre as opções suportadas pelo Arcservio DP. E, posteriormente, selecionar a conta de nuvem que você adicionou anteriormente. Caso você não tenha adicionado a conta antes de vir a criação do plano, você pode adicioná-la neste momento usando a opção Add. Você também pode optar por ativar ou não a compressão de dados, sendo recomendável que você a ative para reduzir o consumo de banda durante esse envio à nuvem. Também é muito recomendado habilitar a criptografia dos dados para garantir que eles estarão seguros. Para utilizar a criptografia, deve ser fornecida uma senha, que deve ser muito bem documentada, pois, caso seja perdida, não será possível recuperar os dados posteriormente. A retenção dos dados na nuvem pode ser feita de duas maneiras. Com base no número de versões dos arquivos, que é o padrão, mantendo as 15 últimas versões dos arquivos enviadas à nuvem. Este número pode variar de 1 a 100, ou a retenção pode ser baseada na data de cópia do arquivo, definindo, por exemplo, que os arquivos serão retidos por 5 anos. Para continuar, clique em Schedule. Por padrão, a cópia para a nuvem ocorrerá logo após o término do backup em disco. Porém, você pode especificar um horário para essa cópia caso tenha interesse. Para copiar diariamente, selecione a opção Daily. Caso prefira que o Arcservio DP retenha todos esses backups para enviá-los de uma só vez ao fim do mês, utilize a opção Monthly. Determine o horário de início da janela de cópia, os dias da semana em que ela pode ocorrer e o horário de término. Vejamos agora a tarefa de File Archive, clicando novamente em Add a Task para adicionar uma nova tarefa a este plano. Em tipo de tarefa, selecione a tarefa File Archive. A diferença do File Copy para o File Archive
é que, no caso do File Archive, os dados são apagados do local original após o término de sua cópia. No local original, é deixado um arquivo stub, que terá o mesmo nome do arquivo original, porém com uma extensão .d2d-arc, e dentro desse arquivo haverá apenas o caminho para onde aquele arquivo foi movido e a data em que esse arquivamento ocorreu, para que o administrador seja capaz de recuperá-lo caso o usuário necessite. Para determinar um caminho para o File Archive, clique em Add Source Path. Na função de File Archive, existem opções adicionais de filtro. Além dos filtros com base em tipo de arquivo, nome do arquivo e nome de pasta, existem também as opções de filtrar o arquivo com base em seu tamanho e com base na idade do arquivo. Ou seja, é possível, por exemplo, determinar que arquivos não acessados nos últimos 6 meses serão movidos para a nuvem. Da mesma forma, é possível determinar esse parâmetro com base não apenas na data de acesso, mas também na data de modificação e de criação. Ao concluir a configuração, clique em OK. Para prosseguir, clique em Destination. Selecione o tipo de serviço de armazenamento e a conta de nuvem criada anteriormente. Configure a compressão e a criptografia de acordo com a necessidade. No caso da tarefa de File Archive, a retenção sempre será com base na data do envio do arquivo. E você pode especificar o período em anos, meses e dias pelos quais você deseja que os arquivos sejam mantidos. Em Schedule, é possível determinar quando ocorrerá essa tarefa, com recorrência diária ou mensal, o horário de início e os dias em que ela pode ocorrer. Uma vez concluída a configuração, clique em Save para salvar o plano. Ao salvar um plano com tarefas de File Copy e File Archive, o Arcserve UDP oferece a possibilidade de rodar uma validação chamada Pre-Flight Check para validar que todas as credenciais e informações necessárias para o sucesso dessas tarefas sejam atingidas. Para realizar essa validação, clique em Yes. Uma vez aplicado o plano com sucesso, clique em All Nodes e basta executar um backup desse servidor para iniciar logo em seguida o processo de cópia para a nuvem. Clicando em Details, é possível observar os detalhes da cópia para a nuvem, como tempo decorrido, estimativa de tempo restante, tipo de criptografia utilizada e tipo de compressão, assim como o throughput da cópia. É possível também forçar o processo de arquivamento ou de File Copy, clicando com o botão direito sobre o nó e usando as opções File Copy Now e File Archive Now. Ao clicar sobre File Archive Now, é exibida a lista de seções que podem ser utilizadas para essa tarefa. Ao selecionar a seção desejada, clique em OK. A tarefa de File Archive será submetida. Para acompanhar o seu andamento, é possível clicar em Details. Para restaurar dados armazenados por uma tarefa de File Copy ou File Archive, clique com o botão direito no nó e clique na opção Restore. Na nova janela, utilize a opção Browse File Copies. Selecione a origem da recuperação em File Copy Location ou, no evento de um desastre, caso você não tenha mais o servidor original, você pode usar qualquer agente do Arcserve UDP e utilizar a opção Add para se conectar a uma conta de nuvem e navegar em seu conteúdo. Após se conectar, é possível navegar entre os arquivos que foram copiados para esse armazenamento. Ao clicar sobre um arquivo, todas as versões disponíveis para aquele arquivo
serão listadas no painel da direita. Caso você o selecione na lista da esquerda, automaticamente a versão mais recente será selecionada. Caso você queira restaurar uma versão anterior, você pode utilizar o painel da direita para determinar qual será recuperada. Em seguida, clique em Next. Você pode restaurar o arquivo para o seu local original ou restaurá-lo para um local alternativo. Também é possível determinar as opções de resolução de conflito. Caso tenha enviado os arquivos à nuvem com criptografia, você deve fornecer a senha utilizada durante a criação do plano e, em seguida, clique em Next. Um resumo da seleção é exibido e, para restaurar, basta clicar em Finish. E o Restore será iniciado imediatamente. Com isso, concluímos mais um tutorial. Obrigado e até os próximos vídeos.